Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, obrigado por estarem aqui no canal. Algum pessoal tem-me perguntado se vale a pena colocar ou não GPL nos carros a gasolina. Então, temos de explicar primeiro o que é o GPL. O GPL é gás de petróleo liquefeito. Basicamente é propano e butano que se encontram no último estágio da refinação do petróleo. Portanto, temos os vários, como se fosse uma chaminé na refinaria, temos os vários estágios onde vai sair o petróleo, ou no fundo vai sair só o crudo mesmo. Depois vai sair, por exemplo, a gasóleo, depois vai sair a gasolina, depois petróleo, blá blá blá, pronto. Tudo e mais alguma coisa até chegar lá acima e vai sair esses gases. E esses gases são aproveitados, são colocados a uma pressão entre 2 a 7 bares para os tornar de gás para líquido, ou seja, vai alterar o estado deles e aí forma-se o GPL que vai ser colocado nos carros. Portanto, temos de entender que o GPL tem uma queima muito limpa, vai só libertar dióxido de carbono e água, como qualquer queima, mas o nível de monóxido de carbono é muito baixo. Vai ter emissões muito mais baixas, cerca de 80% menos que a gasolina, e esse combustível, o GPL, tem à volta de 100 octanas, portanto já é muito mais do que a gasolina normal, 95 ou 98. O único aditivo que tem é algo para nós sentirmos o cheiro do GPL caso exista alguma fuga, porque o GPL não necessita nenhum aditivo para o tornar melhor, como a gasolina ou o gasóleo. A instalação do GPL tem de ser feita num instalador oficial, certificado pelo Estado, não pode ser no Zé da Esquina, que não percebe nada daquilo, ou em casa, não pode ser. E normalmente é colocado um depósito no local do pneu suplente ou então na própria mala se tiver espaço suficiente. Eu no meu micro, eu acho que vocês já puderam ver, tenho um depósito gigantesco dentro da mala. Eu não podia perder o pneu suplente, que eu fazia viagens muito grandes, e não podia ficar sem o pneu suplente, senão ficava agarrado caso acontecesse alguma coisa. E basicamente perdi a mala. Mas eu, como também não necessito da mala, por mim não há problema nenhum. Mas a maior parte das instalações colocam um depósito ligeiramente mais pequeno, mas no local do pneu suplente. A nível de consumos aumenta cerca de 10 a 15% em relação à gasolina, mas a vantagem é que o litro é muito mais barato. Só para vocês verem, eu tenho aqui umas contas que fiz assim rápido, e ainda há pouco fui encher o meu depósito de GPL, levou cerca de 45 litros, penso eu, e foi à volta de 25 euros de combustível, de GPL. O GPL estava a 55 cêntimos, vejam bem a diferença, e então o meu carro está a GPL, eu não tenho qualquer preocupação com consumos, é sempre no barrote basicamente, e faço consumos bastante elevados de 10 litros ao 100, é um pouco acima do que era suposto, mas eu não tenho pena nenhuma do carro, é sempre no barrote e faço 10 litros ao 100. Se eu andasse devagar, fazia um pouquinho menos, mas também daí de 8 ou 8,5 também não me livrava, portanto, que se lixe, vamos andar sempre no barrote. Então, fazendo as contas, 10 litros ao 100, ou seja, 10 litros vezes o custo por litro, 55 cêntimos, dá 5,5€ a cada 100 km. Podem ver, é um valor até bastante baixo. Eu, na altura, que estava a fazer viagens bastante grandes com outros colegas de trabalho, tinha um colega que tinha um carro a diesel, um 2000 TDI, e basicamente ele, na altura, tinha de fazer consumos, ou seja, para fazer os mesmos consumos que eu a nível de custo, ele tinha de fazer 3,8 litros ao 100. Eu agora estive a fazer aqui umas contas rápidas. Atenção que isto é valores por litro em combustíveis low cost, não é os mais caros. Portanto, estes 55 cêntimos, isto é de GPL low cost, uma bomba low cost. E lá o preço estava a 1,34 para o diesel. Portanto, tendo os 5,5€ que eu gasto a cada 100 km, se eu dividir pelo diesel, dá 4,1 litros. Portanto, 4,1 litros aos 100 era o consumo que um carro a diesel tinha de fazer para ter o mesmo custo que eu a cada 100 km. E de certeza que 4,1 litros aos 100, um carro a diesel não consegue ir à mesma velocidade que eu, ou pelo menos a fazer o mesmo tipo de condução que eu faço. Tinha de ser uma condução mais lenta, aceleração mais lenta, podia dar até se calhar a mesma velocidade, até estabilizar, mas provavelmente tinha de fazer acelerações muito mais suaves e não conseguiu andar sempre no barrote como eu. Portanto, podem ver aqui já a diferença dos consumos, que eu mesmo a fazer 10 litros ao 100 de GPL, consigo só ter um custo a cada 100 km de 5,5€, que é bastante bom. Só para vocês verem, eu estava a dizer, eu vou a cerca de 45 litros, o depósito é de 50, e eu só paguei à volta de 25€. Portanto, estão aqui a ver bem como é que é a coisa. Isto ainda há uns tempos atrás estava um pouco mais caro o GPL.
era um depósito de 50 litros, eu pagava cerca de 30 euros. Portanto, é bastante bom. Agora, o reverso da moeda, que poderá ser algum problema derivado do GPL, e o que costuma falar muito é a lubrificação que é necessária ter na admissão por causa das válvulas, que chamam as válvulas macias. Esse problema era mais comum há uns anos atrás. Eu posso dizer que nos motores que eu tenho visto e no que eu tenho utilizado, que é do Micra, não é necessário. Eu tive um problema com o outro motor que lá estava montado, queimou a junta, não propriamente por causa do sistema de GPL, mas quando eu abri vi que não havia nenhum problema nas válvulas, estava tudo ok. Portanto, não acho que seja necessário, no caso do meu carro, colocar esse líquido para lubrificar as válvulas, mas conheço outros casos que necessitam mesmo disso. De resto, se tiver o GPL bem afinado e o vosso motor tiver o resto tudo ok, se não tiver nenhum problema de motor, nem de ignição, nem da afinação de GPL, nem da parte do combustível de gasolina, porque, por exemplo, o meu também injeta parte de gasolina, além do GPL, quando está o sistema de GPL a funcionar, injeta um pouco de gasolina também. Portanto, se tudo estiver afinado, em princípio vocês não vão ter nenhum problema, nada de extraordinário, que se o carro só tivesse a gasolina. Portanto, acho que não é por aí. Eu já fiz cerca de 100 e tal mil quilómetros, ou o que é que foi a GPL. O único problema que tive foi o tal motor que queimou a junta, mas havia lá uma parte do GPL que estava estranha, não estava bem montada, uma parte que ia ao vaporizador. Eu depois resolvi esse problema quando meti o novo motor e ficou tudo ok. Sendo de barrote, dias muito quentes, não tive stress nenhum, o carro não aquece, o carro anda a mesma coisa a gás ou a gasolina, não nota assim nada de especial, mas convém andar com o carro a gasolina de vez em quando também para o sistema de injeção trabalhar, porque senão os injetores não trabalham o tempo suficiente e um dia ficam sem gás mesmo no meio do nada e depois o sistema de injeção está todo atrofiado, que não trabalha já há tanto tempo, ou trabalha pouco, e podem ter problemas com isso. Ainda há pouco tempo apanhei uma situação de um casal que estava num caminho assim meio ermo, pronto, e o caminho estava em mau estado, e como o carro era a GPL e só usava a gasolina para o arranque, tinha 2 injetores de gasolina estragados, aquilo no arranque era tranquilo, depois entretanto passava para gás e ele andava normalmente. O problema é que ele ficou sem gás num sítio que era só subidas, ele não nem para um lado nem para o outro, e o carro, a gasolina, só com 2 injetores, ou seja, só trabalhava 2 cilindros, não conseguia sair dali. Portanto, estão a ver aqui o problema. Portanto, mesmo estando a GPL, a gente tem de tratar do resto dos sistemas. Especialmente a parte da gasolina tem de meter a trabalhar de vez em quando e o sistema de ignição tem de estar mesmo top. Velas, cabos de velas, se tiverem distribuidor, a tampa e o rotor, isso tem de estar tudo impecável. Sistema de ignição, sistema de combustível, sistema de GPL tem de estar bem afinado. Se tiver tudo ok com o vosso motor, vocês não vão ter qualquer problema com o sistema de GPL. Outra situação que por vezes leva o pessoal a não colocar GPL é o custo da instalação. Aí os kits, pronto, dependendo do kit, mas anda sempre à volta aí 1500, 1600 euros, dependendo se o instalador faz a legalização ou não. Eu, na minha opinião, o instalador supostamente deveria fazer tudo, assim fica tudo tranquilo, é só entrega-se o carro com a chave e depois quando se for buscar, é só meter a trabalhar, ir embora, está tudo legal, tudo tranquilo e espera-se pelo livrete em casa, já com a anotação do GPL, porque vocês não podem ter GPL sem estar averbado no livrete, senão levam uma multa e é uma carga de trabalhos. Mas pronto, o custo inicial pode colocar muitas pessoas de pé atrás em relação a colocar GPL ou não. Mas basicamente, eu, na minha experiência, em cerca de 20 e poucos mil quilómetros, o sistema estava pago. Portanto, eu já fiz 100 e tal mil quilómetros com o sistema. Podem ver que já está pago aí umas 4, 5, 6 vezes, já nem sei bem. Mas o sistema já está pago há muito, muito tempo. E fazendo as contas, eu ia gastar sensivelmente, assim, a andar depressa, porque a gasolina depois ia consumir um pouquinho menos, mas também não podia andar tão rápido como anda agora. Mas basicamente as contas que eu fiz o que eu estou a gastar agora de GPL, eu ia gastar o dobro em gasolina para ter feito o mesmo. Portanto, como podem ver, a diferença é bastante notória e na carteira sente-se muito. Bom, agora, conclusões. GPL, sim ou não? Para mim está aprovado, pela experiência que eu já tive com o meu sistema. Como puderam ver, o custo por litro também é muito baixo e consegue competir na boa com carros a diesel. Vocês também têm de ter atenção que carros a gasolina, mesmo de alguma cilindrada mais alta, se vocês colocarem GPL, o custo de manutenção normalmente é sempre muito mais baixo que um carro a diesel, tem mais sistemas que podem dar problemas com custos muito mais elevados. A gasolina, pode ser um injetor, eu estou a falar, atenção, gasolina não tem injeção direta nem nada dessas coisas. Pronto, o sistema normal, se avaria um injetor, muito mais barato do que um injetor diesel,
um carro a diesel mais antigo tem a bomba injetora, pá, é um balúrdio reparar uma bomba injetora, mesmo os que têm injeção, tipo os PDs, cada injetor é um balúrdio. Portanto, como vocês podem ver, o diesel, imaginando também no diesel a bomba de baixa pressão ou a bomba de alta pressão, aquilo é uma carga de trabalho, se dá à barraca, é tudo um custo muito elevado. E normalmente carros a gasolina não têm esse problema, é tudo muito mais barato. Carro a gasolina, o que é que tem para dar mal? Uma bobina de ignição, pode ir à vida, pá, normalmente é relativamente barato. Bomba de gasolina também é relativamente barato. Uns injetores também. Pá, se começarmos a ver carros a gasolina mais modernos, aí a coisa começa a mudar um bocado de figura. Mas mesmo assim, compensa em relação ao diesel pela simplicidade e também pelo custo. E pronto, pessoal, fica aqui a minha opinião sobre GPL ou não. Espero que tenham gostado do vídeo. Façam like aqui em baixo, partilhem com os vossos amigos. Se quiserem ver mais vídeos de temas como este, subscrevam o canal. Obrigado, pessoal. Até à próxima.